E você no começo, assim, você teve alguns desafios ou foi difícil para você começar? Porque todo mundo acha que, não, como vê tocando hoje em dia, vê dando aula, fala, não, mas você, com certeza você começou novinho, você teve o dom, como é que foi esse início, assim? Cara, foi difícil? Posso dizer para você e para os seus alunos e os membros do seu canal, né, eu tive todas as dificuldades, possíveis e impossíveis, todas. Né, como eu disse anteriormente, né, a minha história com a música ela começa de uma maneira, bem entre aspas, trágica. Né? Tinha acabado de sofrer um acidente e tinha acabado de receber um diagnóstico de paralisia irreversível. Né? Estava numa cadeira de rodas com a promessa de que não me levantaria mais daquela cadeira. E é um baque muito, muito forte, né, na vida de um ser humano. De qualquer um, né? Sem menosprezar qualquer dificuldade que as pessoas têm, né? E nessa oportunidade estou falando um pouco da minha, mas cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua história, né? Tem pessoas que, fazendo aqui um paralelo ridículo talvez, mas que de repente quebrou uma unha já é algo que mexe profundamente com aquela pessoa. Então assim, eu vinha de um histórico e de um diagnóstico de paralisia com 24 anos. Caramba. Né? Com novo, 24... né? No auge assim do... exatamente, no auge da minha carreira, né? Da minha carreira principal até então, né? Eu sou militar e naquele momento, poxa, o chão se abre pra gente, né? E é daí que vem essa certeza do poder transformador da música. E foi exatamente aí que eu fui estudar música, tive a oportunidade de ter perto de mim pessoas que fora do comum, né? São professores que vão além do exercício de ensinar o outro a tocar uma nota afinada, por exemplo. Né? Além da sala de aula. São inspiradores, pessoas que a gente olha para eles e fala, pô, eu gostaria de ser como eles são. Eu gostaria de ter essa paixão, né? Porque naquele momento tinha muitas dores, tinha muitas dificuldades, né? Já muitos conflitos, a mente não estava 100% no exercício do estudo. E esse foi um grande desafio da gente começar estudando um pouco mais velho, vamos dizer assim. Não que os jovens não tenham, as crianças não tenham. Cada um tem as suas importâncias, né? Suas prioridades. E isso é algo que deve ser levado também em consideração, deve ser respeitado. E eu encontrei, no auge de todas as minhas dificuldades, professores que te ajudaram não só no instrumento a fazer notas... Sempre. Entendi. E talvez a parte que eles mais me ajudaram, eles não me poupavam de nada. E aí, aquela afirmação da deficiência, ela ia ficando cada vez mais distante, porque eu já me via um deficiente, acreditando naquele diagnóstico, né? Um diagnóstico difícil de se absorver, e eu encontrei pessoas que estavam me ensinando algo novo e me tratavam de forma normal, e exigiam de mim o mesmo nível de retorno que todos os outros estudantes, sem menosprezar a minha condição, mas entendendo que dessa forma me levavam sempre para cima. E foi magnífico. Então você acredita, assim, por sua vivência mesmo, que é possível aprender a tocar violino mesmo que esteja mais velho, mesmo não tem que ser desde criancinha, que é a maioria das dúvidas, assim, né? Tem que começar novinho, 9 anos de idade, já é tarde. Eu ouço muito isso, assim, né? O que você acha sobre isso? Então, a gente precisa levar em consideração o aspecto cultural, né? Nós vivemos num país onde, de uma forma, genericamente falando, a gente pode dizer que se a pessoa escolhe viver da música, ela vai ter que superar muitos desafios. Então, quanto mais cedo ela começar, melhor. Exato. Né? Mas eu não vejo isso como uma regra. Tem que começar cedo para poder ter um bom resultado, para poder se tornar expoente naquilo que faz, você tem que ser dedicado.
né, você precisa ter certeza daquilo que você quer. É claro que começar jovem é uma vantagem, né? Você tem mais tempo para você. Você tem menos responsabilidades, a mente está mais tranquila. Os desafios são, entre aspas, menores, levando em consideração o tamanho das responsabilidades que a gente tem nessa fase. Claro. Né? A família, né, os pais, eles apoiam, eles sustentam esse sonho de se tornar um músico, e a única preocupação do jovem é dedicar tempo a isso. É nesse momento que a figura do professor ela é determinante. Porque dentro da minha caminhada, já vi professores que mataram os sonhos de alunos. Né? Porque talvez não tiveram a oportunidade que os alunos tiveram, talvez não sabiam lidar com essa situação, né? De repente, uma dificuldade que o estudante tinha, em detrimento a todas as facilidades que os familiares proporcionavam, o professor às vezes encontrava nisso aí uma resposta que de repente não era a que ele esperava na sala de aula, como um desleixo. E tratava de forma dura, em excesso, essa dificuldade que o estudante trazia para a sala de aula. E com isso, muitas das vezes, eu já vi jovens talentosíssimos abrindo mão de um sonho pela dureza do professor. Né? E volto a dizer, assim, a gente vive num país que culturalmente ele não favorece. Então, assim, você ter um estudante na sala de aula, para mim, e aí abro esse parênteses, né? Claro. Eu vejo isso como motivo de muita lisonja, onde a gente tem muitos atrativos. Né? A gente tem muitas razões pelas quais o estudante poderia escolher estar em outros lugares. Ele escolheu estar na sua sala de aula. Exato. Então, assim, isso é um ponto que deve ser valorizado, né? Que deve ser respeitado também. É lógico que a gente conduz com responsabilidade, porque nós precisamos oferecer para ele também o crescimento. Né? Se você também deixar a coisa correr frouxa demais, o estudante acaba abandonando porque não houve empenho por parte do professor. Mas vejo a figura do professor como algo que se deve ter muito respeito. Eu sempre lembro muito das nossas aulas, né? Você sempre falando do Marquinhos, né? Que hoje em dia eu estudo com o professor Marcos, que foi professor do meu professor, e eu lembro você falando, cara, é bonito de ver o brilho no olhar, explicando sobre a paixão, entende muito sobre aquela parte teórica, e hoje eu consigo ver isso, assim, e eu tenho o prazer também de, às vezes, sentir isso, às vezes, de me arrepiar, de falar sobre algo, assim, é muito incrível isso, cara, né? É de se arrepiar mesmo.